jame papa kinema majinga jamawe mingi monanga kala mingi ngajama wanu papa kumbata wakumba mama na yame nai wando kumufunge manazinya mana yame manazinya mana yame mama nga jame papa kinema majinga jamawe mingi monanga kala mingi nga jama wanu papa kupata wakumba mama na yame nai wando kumufunde manazinya mana yame Muito obrigado, Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Excelências, Senhores Vice-Presidentes da Assembleia Nacional, Excelências, Senhores Secretários de Mesa da Assembleia Nacional, Sua Excelência, Senhor Provedor de Justiça, Suas Excelências, Senhores Ministros de Estado, Ministros, Secretários de Estado, minhas senhoras, meus senhores, estimado público. Esta é a primeira reunião plenária da Assembleia Nacional, respeitante ao ano de 2013. E assim sendo, permitam-me que, em nome da Casa CE, do seu Presidente, e muito em particular do seu grupo parlamentar, e no meu próprio, formulo votos de um ano novo feliz e próspero para todos os presentes e respectivas famílias. Estamos no período dos 100 primeiros dias de funcionamento desta terceira legislatura. Em todas as 4 reuniões plenárias que tiveram lugar, incluindo a reunião constitutiva e uma reunião extraordinária, verificou-se a violação ostensiva de alguma norma da Constituição ou da lei. Alenta-nos o facto de Vossa Excelência, Senhor Presidente, ter nos prometido tudo fazer para se ultrapassar esta fase. E esperamos que o ano novo que se inicia seja uma boa oportunidade para tal. Por outro lado, lamentamos o facto de continuarmos, quer como grupo parlamentar, quer como deputados, a não dispor dos assistentes necessários previstos na Lei 13/12 de 2 de maio, artigos 25º.2 e 32º.3, respectivamente. Sem os quadros técnicos adequados, os deputados e os correspondentes grupos parlamentares estão impossibilitados de prestarem ao povo um trabalho de qualidade e é importante que ele saiba disso. Tal é a situação presente em que não temos técnicos que nos ajudem a analisar a proposta do Orçamento Geral do Estado. Entretanto, o Grupo Parlamentar da Casa CE quer felicitar Vossa Excelência, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, pelo modo como promoveu e permitiu o debate nesta magna Assembleia, em que todas as forças políticas puderam exercer o seu direito de se expressar livremente nos marcos estabelecidos pela lei. Excelências, Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhores Ministros, Senhores Secretários de Estado, minhas senhoras e meus senhores, o que nos reúne hoje aqui é uma tarefa de grande responsabilidade. E é com elevado sentido de Estado
que a Casa CE encara o processo de aprovação da proposta de OGE 2013. Nos termos do artigo 104º da Constituição da República, o Orçamento Geral do Estado constitui o plano financeiro anual ou plurianual consolidado do Estado e deve refletir os objetivos, as metas e as ações contidas nos instrumentos de planeamento nacional. Assim, em boa verdade, não é possível fazer-se uma análise adequada da proposta de Orçamento Geral do Estado sem documentos importantes como o Plano Nacional de Desenvolvimento, a Conta Geral do Estado de 2011, que deveria ter dado entrada na Assembleia Nacional a 30 de setembro de 2012, e, por fim, os relatórios de execução trimestral do Orçamento Geral do Estado de 2012. A Casa CE teve o cuidado de, em sede da Conferência dos Presidentes dos Grupos Parlamentares da Assembleia Nacional, solicitar à Presidência da Assembleia Nacional os documentos supracitados, tendo obtido como resposta que os mesmos seriam solicitados ao Executivo para distribuição na eventualidade de existirem. Porém, até o momento, não nos foram entregues. Ressalvo que, ao chegar ao meu lugar aqui nesta sala, deparei-me com o Plano Nacional, mas não me serviu de nada porque a reunião está a ter lugar hoje. De realçar, por outro lado, que para a Casa CE, o relatório de fundamentação da proposta de OGE 2013 não é o Plano Nacional e não contém os elementos de informação suficientes para o substituir, como pretendem alguns técnicos ligados à elaboração da proposta de OGE 2013. Entretanto, a não prestação de contas pelo Executivo à Assembleia Nacional, nos termos dos artigos 58º e 63º da Lei número 15/10 de 14 de junho, Lei do Orçamento Geral do Estado, dificulta o processo de estabelecer o necessário vínculo de continuidade na análise da execução de projetos e programas plurianuais. Ou seja, há projetos e programas inscritos nos Orçamentos Gerais do Estado anteriores, cujos prazos de execução já expiraram e as verbas orçamentadas já foram cabalmente cabimentadas. Como não se forneceu uma explicação sobre os motivos da recondução, total ou parcial, dessas ações, no atual OGE, torna-se difícil compreender a razão de continuarem a constar na atual proposta de OGE. Excelências, Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Senhores Vice-Presidentes, Senhores Secretários de Mesa da Assembleia Nacional, Senhores Ministros e Secretários de Estado, minhas senhoras e meus senhores. Nos termos da Constituição, compete à Assembleia Nacional aprovar o OGE, conforme a linha E do artigo 161º, o que, numa vertente, significa dizer alocar as verbas necessárias à execução das despesas. Do mesmo modo, compete à Assembleia. Deputado Bial, já esgotou o seu tempo, mas vou dar mais um minuto para, de forma sucinta, terminar a sua declaração. Muito obrigado. Dizia eu que, nos termos da Constituição, compete à Assembleia Nacional aprovar o OGE, conforme a linha E do artigo 161º, o que, numa vertente, significa dizer alocar as verbas necessárias à execução das despesas. Do mesmo modo, compete à Assembleia Nacional realizar o controle e a fiscalização externa da execução do OGE,
do OGE. Ao Presidente da República, a Constituição reserva as competências de submeter à Assembleia Nacional a proposta de Orçamento Geral do Estado, nos termos da linha C do artigo 120, bem como a de executar o OGE nos termos das várias competências que lhe são atribuídas pela Constituição, nas vestes de chefe de Estado, titular do Poder Executivo, comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e nos âmbitos das relações internacionais e da segurança nacional. Sucede, entretanto, que em determinados artigos desta proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício econômico de 2013, não se respeitou o acima referido. Só para citar alguns exemplos, pois os 5 minutos programados para a apresentação desta declaração política não permitem mais, temos a dizer o seguinte: o Executivo pretende ser autorizado a inscrever no OGE, a posteriori, projetos do Programa de Investimentos Públicos iniciados em exercícios econômicos anteriores e não concluídos. A posição da Casa CE é: se os projetos já estão identificados, devem ser inscritos normalmente no OGE antes da sua aprovação. Caso contrário, a sua inscrição deverá necessariamente merecer a prévia aprovação da Assembleia Nacional ou aguardar para o ano seguinte. Não se entende bem, na proposta de lei, o número 1 do artigo 6º, Reserva Financeira Estratégica Petrolífera para infraestruturas de base. Se a reserva já existe ou está a ser criada por força do citado artigo 6º. Se a reserva é para custear despesas com infraestruturas de base, por que não se inscrevem desde já as mesmas no OGE, sem necessidade de se constituir essa reserva financeira? Se não há ideias nem estudos das infraestruturas a criar... Senhor Deputado, está terminada a sua declaração. No entanto, como está a colocar já questões ao Governo, isto poderá ser continuado durante o tempo que será concedido à Casa CE durante a discussão. Bom, eu praticamente estava a terminar, mas se esse é o critério, esperamos que os que nos seguem sejam, portanto, monitorados com o mesmo rigor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, pode sentar. Bom, faltam 2 partidos. Eu penso que as declarações políticas devem ser gerais e devem atacar as ideias principais sobre o que... sobre os pressupostos sobre os quais o Governo se baseou para elaborar o OGE. A grelha do tempo é a seguinte: FENELA, 5 minutos. PRS, 5 minutos. Casa CE, 7 minutos. UNITA, 17 minutos e 45 segundos. MPLA, 95 minutos e 45 segundos. Resposta do Executivo, 57 minutos. Senhores deputados, tem a palavra o deputado Manuel Fernandes, da Casa CE. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelência, Sr. Presidente, Excelência, Srs. Vice-Presidentes, Secretários de Mesa, Excelentíssimos Srs. Deputados, Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado, distintos membros, chefes do Departamento Ministerial do Executivo. Sr. Presidente, temos consciência que quando se elabora o orçamento, tem-se como base os 3 últimos orçamentos. Vimos aqui também na intervenção do Presidente em exercício do Grupo Parlamentar do MPLA, disse claramente que
o atual orçamento respeita as práticas de melhor governação macroeconómica. Mas um elemento indispensável de uma boa governação macroeconómica é a transparência. E se é uma coisa que este orçamento tem, está ferido de facto de falta de transparência. Porque ele vê em determinadas rubricas outras despesas. No entanto, se nós já temos, ou seja, este orçamento foi elaborado na base dos 3 últimos orçamentos, é claro que já se tem a noção de como é qual é o comportamento na execução do orçamento. Daí deve-se clarificar as suas despesas e não deixar simplesmente omisso outra despesa. Que despesas se tratam? Nós entendemos, e foi prática aqui no passado, de que sobre a questão do cabritismo. Quando me refiro do cabritismo, é a prática que muitos nós sabemos, que se dizia que o cabrito come ali onde está amarrado. E esta prática de metermos aqui outras despesas, enfim, não clarificadas, propicia e facilita, de facto, o cabritismo. Ainda no âmbito da transparência, e à luz do consignado na linha D do artigo 162 da Constituição, penso que nós, Assembleia Nacional, não podemos anuir de forma favorável ao Executivo a poder contrair empréstimos no sentido de poder cobrir despesas de capital sem a prévia autorização da Assembleia Nacional. O artigo 4º da Lei do Orçamento de 2013 é quase que uma carta branca que o Executivo está a solicitar, na verdade, aqui à Assembleia Nacional. Nós entendemos que a autorização do Executivo para contrair empréstimo deve ser feita de forma casuística. Nós devemos saber qual é o valor, qual é a finalidade, qual é a taxa de juro e o período, de facto, de amortização desta dívida. Isto é importante, na verdade, no sentido de podermos acautelar, na verdade, o ónus para as gerações vindouras. Porque entendemos nós que mesmo qualquer fundo que a gente possamos criar, se não tivermos rigor e tentar acautelar alguma coisa para as próximas gerações, em nada vai servir estas mesmas reservas. Outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com a dívida pública indireta. Nós estamos aqui, temos estado a ver que no país até agora parece que não temos uma norma sobre a dívida pública indireta. São dívidas que são contraídas não diretamente pelo Executivo, mas por pessoas próximas a si, ou por entidades próximas a si, e que no fim acaba sempre por pagar. No entanto, nós, o Grupo Parlamentar da Casa CE, já estamos a consertar talvez a matéria neste domínio para podermos propor aqui à Assembleia Nacional uma proposta de lei sobre a dívida pública indireta, porque a ser assim conforme tem sido, isto de facto facilita pagamentos ilícitos ou de serviços até inexistentes. Falou-se aqui da questão da valorização da família, Sr. Presidente. Um dos elementos fundamentais de uma família é a estabilidade. E o meu pai sempre diz que numa casa onde há fome, todo mundo grita e ninguém tem razão. Nós aqui, por mais políticas que possamos gizar, se não conseguirmos conferir poderes aos titulares dessas famílias, como um emprego e ter um salário justo, em nada de facto poderá servir, na verdade, essa estratégia que visa talvez melhorar a situação social e das nossas famílias. E a nossa realidade, estamos perante a finalização da reconstrução nacional, onde do engenheiro até o indivíduo para cavar buraco é um expatriado. E nós entendemos que a reconstrução do país é que deveria ser, aliás, era a melhor oportunidade no sentido de conferir emprego aos angolanos. Senhor Presidente, eu penso que está tudo muito bem dito, o orçamento está bonito, mas de facto há muitas coisas cinzentas e nós, de facto, a quando da discussão micro deste orçamento, vamos poder aprofundar, de facto, as nossas ideias sobre o orçamento. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok. Vocês são livres de estabelecer essa estratégia. Passo a palavra ao deputado Leonel Gomes,
da Casa C. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente, membros do Presídio, digníssimos deputados, ilustres membros do Executivo. O OGE não pode ser um mero instrumento técnico-jurídico que integra a estimativa das receitas e a fixação das despesas, mas deve refletir efetivamente na vida dos cidadãos uma constante melhoria das suas condições de vida por via de alguns fatores combinados que vou aqui elencar. A geração de emprego que garanta efetivamente a criação de famílias sãs em Angola, por forma a que o primeiro emprego, particularmente para os jovens, seja obrigatório e sem pré-condições, prioridade absoluta na criação de emprego e integração dos cidadãos nacionais no mercado de trabalho, em detrimento dos expatriados que, infelizmente, têm assambarcado este mesmo mercado contra a vontade dos cidadãos nacionais. A par disso, é de todo importante que se criem políticas salariais conducentes à realização social dos trabalhadores, a verdadeira função social dos trabalhadores, melhor dito, de modo a que as nossas crianças deixem de abandonar os seus lares, as nossas crianças encontrem nos seus lares estabilidade, porque os seus pais têm emprego condigno e salário que realize essa mesma função. É efetivamente necessário que criemos um sistema de saúde e educação que reflita na vida dos cidadãos o orgulho de se ser angolano, e, quanto a mim, isso só pode acontecer quando os mais altos dirigentes desta nação começarem a frequentar os hospitais públicos e a serem tratados como ocorre na maior parte dos países civilizados. Não podemos compreender que, decorridos cerca de 11 anos de paz, haja um percentual tão elevado para os órgãos de defesa, segurança e ordem pública, em detrimento do sistema de educação e saúde, que em tempo de paz são sim vetores importantíssimos para o desenvolvimento nacional. Enfim, se quisermos alicerçar o futuro, a partir do presente, temos de ter consciência da nossa idiosincrasia africana, porque os nossos velhos, as nossas crianças, são cuidadas, são tratadas dentro das nossas casas e não com os aforismos que nós imitamos aqui e acolá e que, infelizmente, levam-nos a despender verbas para situações que, infelizmente, se fossem alocadas para cuidar das nossas crianças em idade pré-escolar e escolar, naturalmente teríamos ganhos a médio e longo prazo. Eu termino porque tenho que dar espaço aos meus colegas, parafraseando Mahatma Gandhi: o que destrói a humanidade é a política sem princípios, o prazer sem compromisso, a riqueza sem trabalho, a sabedoria sem caráter, o negócio sem moral, a ciência sem humanidade e a oração sem caridade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o deputado Sebastião André, da Casa C. Muito obrigado, Excelência. Saudação para todas as vossas excelências, membros do Executivo e colegas. Como ponto prévio, Sr. Presidente, queria esclarecer que não se trata de nenhuma especialidade do ano 2012, porque, na verdade, nessa mesma especialidade dita pelo colega Xirimbimbi, foi alterada a Lei número 15/10, que expressamente vem na Lei 24 sobre a alteração da apresentação do Orçamento Geral do Estado, razão pela qual hoje estamos a discutir. Mas não se alterou os prazos da apresentação de contas. Portanto, está visto que é efetivamente uma falta, uma irregularidade, uma ilegalidade. Indo na questão, Sr. Presidente, a Casa procura, a todo custo, colaborando com o Executivo, a não permitirmos passar um cheque em branco
ao Executivo, em abono da transparência, boa vontade, porque temos todo o mesmo destinatário, ao se permitir uma autorização de contrair empréstimo e realizar outras operações sem qualquer limitação. Isto infringe gravemente o estipulado na Constituição. Podemos confrontar com a linha D do artigo 162 da Constituição. Toda autorização tem que ser limitada, assim dispõe a Constituição. Também, relativamente à gestão da dívida, apelo ao Executivo no sentido de sanar a dívida pública interna, porque está a criar danos financeiros, materiais e familiares, uma vez que os empresários internos que o Estado não paga, não conseguem manter os trabalhadores, mandam gente para a rua e os mesmos estão à beira de declarar falência. Ou então vamos ver o nosso Estado em barras de tribunais e a pagar os juros de mora. Por outro lado, Excelência, é no que diz respeito ao artigo 6º, a consignação de receitas, porque nós vamos permitir a duplicações de tarefas do Estado. Isso dá aso à existência de orçamentos paralelos, cujo o segundo não se encontra sob a alçada do controle, da fiscalização, não só da Assembleia, como do seu órgão especial, que é a instituição criada, o Tribunal de Contas. É necessário termos em conta aqui as infraestruturas de base, tendo em conta os departamentos ministeriais já existentes, deve incluir nos seus programas de execução essas estruturas de base. Quais são as estruturas de base que são imprevisíveis e que deve-se fazer as consignações de receitas? Pode-se fazer um elenco essas estruturas de bases não previsíveis? Não estamos a fazer colisão entre os departamentos ministeriais e outros órgãos paralelos que ajam também na atuação, na persecução dos interesses públicos? Também, Sr. Presidente, eu gostaria para o artigo 7º fazer referência quanto às receitas consignadas para as províncias produtoras de petróleo, Cabinda, Zaire e outros. Com que base nós podemos ajuizar esses valores aqui declarados? Qual é a base? No ponto de vista percentual, como nós vamos aferir isso se é um número que caiu neste projeto de lei e que nós devíamos aprovar? Como? Se não sabemos qual é a quantidade que é produzida no Cabinda, qual é a quantidade que é produzida no Zaire. E está à margem, neste artigo, a questão das lundas. As lundas é um grito que vem de lá, para o desenvolvimento até das infraestruturas. E já foi dito que os diamantes não bastam para criar as infraestruturas necessárias. E como fica quando ela nem sequer é incluída aqui? Deputado Sebastião André. Muito obrigado, Excelência, Sr. Presidente. É que, na verdade, como disse um colega, isso está a ficar tudo baralhado. Porque o Executivo apresentou-nos o Orçamento Geral do Estado. Não houve tempo da apresentação do Plano Nacional, ora que está a ser lido pelo representante do Executivo. Está a apresentar esse plano, mas o suporte financeiro já foi aqui apresentado. Os deputados acabam de receber este plano que está a ser lido, está a ser apresentado. É para ser submetido a uma discussão ou só uma leitura para o consumo dos deputados? Se for essa última, então não há razão da extensão desta leitura. Só se abrir um debate em torno do plano que está a ser agora apresentado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Ok. O Plano Nacional não é aprovado pela Assembleia Nacional. O Ministro está, de facto, a falar sobre o plano para sustentar algumas posições do orçamento. Se os seus deputados acham que não é necessário, não é necessário. Excelência, perdão. A sustentação do plano é o orçamento. Não é o plano que sustenta o orçamento. É o contrário, Sr. Presidente. Se nos apresentasse primeiro o plano, iríamos fazer a confrontação com o orçamento apresentado para equilatarmos os custos
e o programa é elaborado. E se houver o cronograma de execução, assim aferíamos melhor. Senão é uma dilatação. O plano é que sustenta o orçamento, na sua opinião? O orçamento é que sustenta o plano, porque lá constam as tarefas que o Executivo pretende levar a cabo. Está bem, deputado Alexandre André, não vamos discutir quem nasceu primeiro, seu avô ou a galinha. Mas isso não é... Espera, claro. Sente-se. Disciplina. Quando os mais velhos estão a falar, os mais novos calam. É assim, senão não nos entendemos. Isso dizer que o plano é que sustenta o orçamento é que sustenta o plano, é discutível. Porque o plano anual de governo do MPLA é parte do plano quinquenal de governo que o MPLA apresentou às eleições. E ele é subdividido em 5 anos. Pronto, vamos discutir. Em função dos objetivos que o MPLA tem e os recursos disponíveis, ele elabora o plano anual. E hoje, se vocês não querem a discussão, somos todos livres e democratas. E para garantir a equidade, eu tenho que ser justo. E há alturas, já queremos falar nesses termos, que eu verifico que se quer usar o expediente do ponto de ordem para intervir mais do que o regimento permite. Eu não posso permitir isso. Não posso permitir isto. De qualquer forma, eu registro esta reclamação. Já tinha, mas vou procurar ter mais cuidado. Mas repito, eu vou utilizar o direito de não permitir também que se utilize o ponto de ordem como um expediente para intervir. Porque eu também já estive sentado aí, também utilizava esses truques. Deputado Miau, mas é um ponto de esclarecimento de ordem rápido. Exatamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para, de facto, esclarecer que quando alguém pede um ponto de ordem, não está nas competências do Presidente não conceder a palavra. Quando o deputado começar a falar e o Sr. Presidente então identificar que alguma coisa está irregular, aí sim, pode dizer que interrompo e não lhe concedo o ponto de ordem. Mas nunca por nunca o indivíduo pede o ponto de ordem e o Sr. Presidente diz: eu não lhe dei a palavra, não lhe dou a palavra. Isso viola o regimento. E era só isso que eu, portanto, gostaria de salientar. Muito obrigado. Ok, é uma opinião, mas não devemos ser muito taxativos. Não devemos ser muito taxativos. É o que está na lei. A lei tem várias formas é o que está na lei. De interpretação. Não devemos ser muito taxativos. Porque há vezes que se pede ponto de ordem sem ninguém estar fora da ordem. E é por flexibilidade que eu dou a palavra. Porque às vezes as coisas estão tão claras, pedem um ponto de ordem para quê? Senhor Presidente, caros colegas deputados, distintos auxiliares do titular do Poder Executivo, a bancada parlamentar da Casa CE votou contra este orçamento na generalidade porque considera que as bases gerais de construção de um Estado politicamente recomendável e socialmente visável não estão contemplados. E eu vou, apesar do benefício de dúvida que vamos dar ao Executivo para ver se na especialidade encontraremos consensos que permitam, na votação posterior, aprovar o orçamento, vou indicar aqui os pressupostos que fizeram com que a Casa CE votasse contra na generalidade. Esses pressupostos são 6. Em primeiro lugar, não encontramos fundamentos profundos que garantam que, em termos de preservação da estabilidade, garantia de normalidade e previsibilidade da evolução institucional, estejam aqui neste orçamento garantidos. Apesar do orçamento para os setores da defesa e ordem pública terem continuado substancialmente altos, não há indicadores de uma visão de que isso se destina para cuidar dos soldados,
os quartéis, a alimentação, o fardamento, a formação, o salário adequado dos militares e dos agentes da ordem pública, sobretudo a pessoa humana que está nesses setores. Não há nenhum indicador que dá de que, em termos de normalidade e previsibilidade institucional, nós queremos garantir já a partir deste orçamento a preparação para as próximas eleições autárquicas e a evolução do próprio sistema democrático. Não está aqui nenhum indicador no atual Orçamento Geral do Estado e no próprio relatório de fundamentação, progressão no sentido de busca de coesão social, priorizando a pessoa humana angolana, em termos de saúde, em termos de educação, emprego com salário justo, habitação, água, energia. E quem tiver dúvida, só precisa de ir aqui no bairro do Curtume, no Cazengue, e ver como é que os angolanos vivem. Quem tiver dúvida, vai no Catambor. Não precisa de ir para as províncias mais longínquas. Não há nenhum indicador no Orçamento Geral do Estado de que teremos uma utilização criteriosa dos recursos naturais, teremos redução das assimetrias regionais e teremos uma estratégia de atração equilibrada das populações para uma melhor distribuição populacional por todo o território. O que nós estamos a fazer, priorizando permanentemente o litoral, só vai encorajar os fluxos migratórios do interior para o litoral e despovoar o interior da juventude que devia estar a trabalhar no interior do país. Não há nenhum indicadores neste Orçamento Geral do Estado e no relatório de fundamentação de que teremos uma evolução para uma utilização objetiva, racional e transparente dos recursos financeiros. Continua a haver a tendência de criação de fundos não controlados, vêm inscritos no Orçamento Geral do Estado a criação de reservas múltiplas não clarificadas, continuam a constar das rúbricas do Orçamento Geral do Estado projetos eternos e nunca acabados. Não há nenhuma vontade de apresentar sequer a conta do Estado do ano de 2011, portanto, apesar da propalação de que tem havido melhorias na qualidade de gestão, temos mesmo ainda que concluir que Angola continua ainda a ter uma gestão das mais opacas e das mais corruptas do mundo. Para além disso, que é da responsabilidade do Executivo, infelizmente também não há o desenvolvimento de uma vontade real e capacidade técnica para fiscalização e controle do Executivo. Esgotou o tempo. 3 minutos. 3 minutos. Leia o artigo 140, número 1. Tem que ser em sede da aprovação do Orçamento Geral do Estado. São 10 minutos. Não podem ser de 10 minutos, hein? E quantos minutos já falou? Está em 5. Bom, vamos lá. Vamos lá ser realistas. Vamos lá ser razoáveis. Estamos em 5. Mas realmente, pronto, sem querer trocar, mas realmente a declaração está a tocar em aspectos que deverão ser esclarecidos na discussão na especialidade. Bom, é livre de dizer. Por isso, Sr. Presidente, eu disse no início, estou a fundamentar por que é que votamos contra, dando o benefício de dúvida ao Executivo para, nas comissões, vir com abertura que permita encontrarmos consensos. Mas vou terminar, eu sou objetivo e claro. Para concluir, os documentos que foram apresentados só demonstram que o Executivo atual não tem nem vontade política, nem autoridade moral para providenciar ao país uma governação patriótica e positiva direcionada ao cidadão. Um ponto de ordem. E para terminar, só uma achega
a conversa que foi entre os companheiros Ettore e Manuel Júnior para dizer que a humanidade deve o progresso àqueles que discordam e questionam, e não àqueles que dizem sempre sim. E outra chega, já que afinal a utilização do tempo para todas as bancadas está regulamentado e limitado, também vamos precisar de regulamentar e limitar a utilização do tempo do Sr. Presidente quando faz os seus comentários, porque também não podem ser ilimitados. Muito obrigado. Não tem levado muito tempo. Acho que foi feita aqui uma afirmação que não posso deixar passar e que, quanto a mim, se reveste de muita gravidade. É a tentativa dos deputados ou porem a questão da possibilidade dos deputados limitarem a palavra, o uso da palavra ao Presidente da Assembleia Nacional. Isto é uma falta de respeito, é uma inversão de valores que acho que não devemos deixar passar de maneira nenhuma. Não é nada disso. Aqui ainda há hierarquia, e os inferiores obedecem aos superiores. Muito obrigado. Bom, a declaração vamos lá ver. O deputado ainda que está a pedir a palavra para quê? Desliga só o seu micro. Está a pedir a palavra para quê? Foi feito um esclarecimento pelo deputado Roberto Almeida, com o qual eu estou completamente de acordo, pela solidariedade, pelo apoio, mas também vocês me conhecem, vocês não vão me limitar o meu tempo. Porque o regimento não prevê isso, e os meus comentários eu até sou suicínio, falo pouco, mas já agora parece que vou começar a falar mais, para ver quem tem peito para me limitar o tempo. Por fim, fiz esses comentários para dizer já que eu não vou aceitar limites de tempo. Por isso, senhores deputados, está encerrada esta reunião plenária.